A paz do Senhor, aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Vamos, nesta ava, conhecer as divisões da teologia como ciência. Veja, teologia também é reconhecida não só pela igreja, porque foi na igreja que ela surgiu, mas assim como a própria ciência em si, ela foi sendo desenvolvida pela nossa sociedade. Nós somos uma sociedade que ela é judaico-cristã, tendo a sua base. Nós estamos a falar das sociedades, principalmente, que foram influenciadas pela Europa. É fato que a Europa veio a colonizar boa parte do mundo e, num certo sentido, a cultura europeia acabou influenciando a maneira de ser do mundo inteiro. Alguns ainda mantêm algumas características, como o caso da Índia, da China, mas nós vemos a influência, de qualquer maneira, que é uma influência judaico-cristã. E foi a igreja quem construiu essa cultura, né, que foi espalhada pelo mundo todo. E entre isso nós encontramos a academia, né, que é a construção daquilo que nós chamamos de faculdade, né, ou universidade. Nós sabemos que universidade é um conjunto de faculdades, né? Mas a academia, que teve de fato a sua grande origem lá no tempo da Grécia, né, ela morreu, né, e depois a igreja reconstruiu a ideia da academia e construiu essa forma de ser da ciência moderna. Foi a igreja que construiu. Infelizmente, nos idos de 1700, 1800, né, mais especificamente com a chegada daquilo que é chamado de iluminismo, né, na história, nós vimos uma parte da ciência se distanciando da religião, mais especificamente da igreja. E eles foram tirando da teologia partes e formando novas ciências, como a psicologia, a sociologia, a antropologia, até mesmo a área da medicina, do direito, da engenharia, de alguma maneira estava dentro da academia da teologia. A teologia era a base de todos os cursos que mais tarde foi chamado ensino superior. Mas a teologia, então, é uma ciência que originou todas as outras ciências. Então, guarde isso na sua mente, né? Conforme nós já falamos, a definição etimológica, theos, logos, né? Então, a teologia é o estudo sobre Deus, né? E existem diferenças nas ciências, né? Inclusive, uma das novas ciências que foi criada e foi retirado da teologia é a ciência da religião. Quando o homem estuda a religião, mas não estuda Deus, estuda a religião, né? Independente da existência de Deus ou independente do quem é ou o que é Deus, né? Então a gente vê, especialmente em 1700 e 1800, um distanciamento da religião. Houve, na verdade, até um ataque contra a religião, principalmente em 1800. E aí veio o nascimento do comunismo, né, com a ideia de que a religião é o ópio da humanidade, e todas aquelas tolices que foram criadas contra Deus e contra a Bíblia e contra a igreja. Na verdade, contra o cristianismo, que acabou sendo contra a religião, que acabou afetando outras religiões também. Mas, na verdade, é o diabo querendo lutar contra a verdade, né? Porque ele não consegue lutar contra Deus. O diabo nunca vai lutar contra Deus. Deus é soberano. O diabo luta contra a igreja, não é contra Deus. Ninguém pode enfrentar Deus, né? A gente vê lá no livro de Jó o diabo aproximando de Deus e pedindo permissão. Ele não pode fazer nada se Deus não o permitir. Mas a teologia, ela é uma ciência e nós dividimos a teologia em partes. Então eu vou dar para você nessa ava uma noção geral das divisões da ciência que é chamada teologia. Em Angola,
até hoje, o ano de 2020, a teologia não é reconhecida pelo governo. Então não existe nenhum curso em Angola de nível superior reconhecido pelo governo, porque o governo não reconhece a teologia. A Logos é uma dessas academias, né, junto com a Faculdade Batista, o STEL lá no sul, que é da AEA, né? E nós temos também faculdades criadas dentro de universidades, como a Universidade Metodista, a Universidade Católica, né? Mas esses cursos todos são cursos livres, né? O governo angolano até agora, estou dizendo agora, 2020. Talvez até essa AVA vá continuar durante anos na Logos, eu não sei. E pode ser que em algum momento no futuro a teologia seja reconhecida, né? Mas até o momento não. Mas no mundo, a teologia é uma ciência e ela tem divisões. E eu quero falar os 9 estilos ou divisões da teologia. Vamos começar vendo a teologia natural, que é o nome dado à ciência que se baseia unicamente nos fatos que se referem a Deus e o universo que se encontra revelado na natureza. Então é procurar Deus, não especificamente através da Bíblia, mas através do que a natureza mostra de Deus. A Bíblia autoriza isso, né? Mas é claro que toda teologia nossa pode ter prerrogativas ou pressupostos, né, para se procurar Deus. Mas sempre tem que ser confirmado pela Bíblia. Senão o que eu descobri é mentira, se está contra a Bíblia. Então, mesmo a teologia natural tem que estar de acordo com a Bíblia. Ela pode até estudar pela ciência, como é o caso da teologia natural, né? Mas ela tem que ser confirmada pela Bíblia. O segundo dos 9 estilos ou divisões da teologia é a teologia sobrenatural ou revelada, que designa a ciência que se baseia unicamente aos fatos que fazem referência a Deus e o seu universo e que foram revelados na Bíblia. Então veja, aí é tentar descobrir pelos fatos sobrenaturais, aqueles que não são explicados pela ciência, que a ciência coloca como fatos anônimos, né? Ou fatos estranhos, porque não se tem uma comprovação. A terceira parte da Bíblia é a teologia bíblica. Inclusive, a maioria das academias teológicas do mundo são muito da teologia bíblica. É a ciência que tem por objetivo investigar a verdade a respeito de Deus e seu universo, tendo em conta o desenvolvimento ordenado do conteúdo da Bíblia, tendo em conta o ambiente histórico apresentado nos diversos livros da Bíblia. Em outras palavras, a teologia bíblica considera a verdade bíblica conforme foi originalmente apresentado em sua proclamação profética histórica. Então se estuda a Bíblia. Então, por divisões, tipo Novo e Velho Testamento, nós temos panorama do Novo, panorama do Velho, né? Também as subdivisões das grandes divisões, como Pentateuco, livros históricos, livros proféticos, livros poéticos, né? Nós estamos falando do Velho. Do Novo Testamento, os evangelhos, que são os 4, né? Pode ter até divisão entre os evangelhos, como é o caso dos evangelhos sinópticos, né? O livro histórico, que é Atos, né? As cartas de Paulo, as cartas gerais, o livro de Apocalipse, isso aí é teologia bíblica. O quarto estilo é a teologia da Trindade, ou propriamente dita, a teologia, né? Essa ciência teológica ocupa-se no estudo específico da pessoa de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, sem fazer referência às obras relacionadas a cada uma das pessoas da Trindade. Alguns até não gostam dessa divisão, eles já consideram que isso faz parte da teologia sistemática na teontologia, né, que é o estudo de Deus. Mas há também alguns que falam que isso tem que ser uma divisão separada pela importância que é a compreensão da Trindade na teologia. Tem a teologia histórica, que é a ciência teológica que estuda o desenvolvimento histórico da doutrina bíblica e preocupa-se principalmente com as mudanças sectárias distintas e afastamentos heréticos da verdade bíblica que aparecem na era do cristianismo. Inclusive aqui entra as próprias histórias da Bíblia, né? A história de Israel, a história da igreja, né? Então são casos da teologia histórica. A sexta parte é a teologia dogmática, né? Essa teologia dogmática, que para alguns é a própria teologia sistemática,
mas alguns falam que é diferente, é a ciência que se ocupa do estudo das principais doutrinas da Bíblia, considerados como verdades teológicas que devem ser defendidas com certeza e precisão. Em outras palavras, a teologia dogmática é o estudo de doutrinas essenciais que servem para orientar a vida do cristão através de princípios bíblicos. Alguns diriam que isso aí é teologia sistemática, pode ser, tá? Aí nós temos também a teologia prática, que é a ciência teológica que trata da aplicação da verdade no coração do ser humano. Desse modo, a teologia prática, também chamada teologia pastoral, tem como objetivo de estudo a vida cotidiana do cristão a partir da praxis bíblica, né? Da conduta bíblica e cristã, procura aplicar verdades bíblicas na vida do cristão. E é dentro dessa área que nós estudamos as várias ciências para apoiar a teologia. Oitava parte, nós temos a teologia contemporânea, que tem como objetivo de estudo o contexto a partir dele, procura transmitir as verdades bíblicas atemporais, traduzindo-as numa linguagem compreensível para as pessoas de seu tempo. A teologia contemporânea é também uma resposta adequada e oportuna para os problemas dos seres humanos que se levantam em cada tempo, contexto e cultura e que clamam por uma resposta oportuna da teologia cristã. Por último, nós temos a teologia especulativa, também chamada de teologia filosófica, que é a verdade teológica defendida no terreno abstrato e parte da sua importância prática. Para alguns, a teologia especulativa está na teologia prática, tá? Mas não existe essa proposta de divisão da teologia. Então, uma outra proposta que nós fazemos é que a Logos faz, né, como Academia de Ensino Superior. Então, quais divisões da teologia? Nós poderíamos dizer em 5 divisões básicas. A Logos faz um pouco mais, né? Por exemplo, no caso da Logos, nós temos a área de teologia ministerial, que seria a formação de caráter, seria uma teologia prática, né, bíblica, aplicada. A área da teologia sistemática, que seria a teologia dogmática, estudando as linhas de estudo, né, contemporânea, pentecostal, ortodoxa, ou seja, as doutrinas. A área da ciência da religião, essa nós dividimos um pouco mais separado, mas poderia estar dentro da teologia prática. A teologia bíblica, a teologia de missões, que para muitos é muito importante dividir separado, né, que seria a missiologia. A teologia prática ou pastoral, a teologia histórica, e nós temos também uma área que é a área de atividades curriculares, né, que seria uma teologia curricular de estágios. Mas aí apenas uma proposta. Veja uma forma mais clara aí. Teologia sistemática, que é dogmática, teologia bíblica, teologia prática ou pastoral, teologia histórica e a teologia dogmática mais no ambiente da teologia contemporânea. Então, alguns são umas propostas. O que é teologia sistemática? De uma forma geral, Schaeffer define a teologia sistemática como uma ciência que segue um esquema de ordem humana, do desenvolvimento doutrinário que tem como propósito incorporar o seu sistema toda a verdade a respeito de Deus, seu universo a partir de qualquer fonte. Teologia sistemática é qualquer estudo que responda à pergunta: o que a Bíblia, como um todo, nos ensina acerca de um tópico? Ou como Berkhoff diz, é a reflexão sistemática da salvação dada por Cristo. Ou seja, doutrina. Ferreira diz: teologia sistemática é a elaboração da cosmovisão cristã baseada na Bíblia. Hammad diz que é aquela disciplina que tenta dar uma exposição coerente às doutrinas da fé cristã, baseadas principalmente nas Escrituras, que é a Bíblia, falando as perguntas e questões da cultura e época em que ela existe, com aplicação à vida pessoal do teólogo e outros. Então você teve aí uma visão geral, tá? Apenas geral, da divisão dessa ciência, que também é reconhecida pela ciência humana como a teologia. Mas para nós é apenas o nosso estudo da Bíblia. Que Deus abençoe você. Aqui é o professor Marco Faleiro, na disciplina Introdução à Teologia. Seja feliz, mas lembre-se, para ser feliz, eu também tenho que fazer alguém feliz.